Olá! Hoje a gente vai mergulhar num tema bem complexo, a psiquiatria. Existe uma análise crítica circulando que levanta uma questão séria. Será que um dos campos mais importantes da medicina moderna estaria enfrentando uma crise de credibilidade? Vamos entender juntos os pontos centrais desse argumento? Essa frase, retirada do artigo em questão, é basicamente a tese principal de toda a discussão. É uma ideia bem forte, né? A de que, no momento em que um diagnóstico vira parte de quem a pessoa é, a psiquiatria, como especialidade médica, bom, ela perde o seu propósito. É um ponto de partida bem polêmico. Para a gente entender como o autor chega nessa conclusão, nosso roteiro vai seguir 4 passos. Primeiro, vamos falar da suposta crise de credibilidade da área. Depois, de como os diagnósticos parecem ter mudado de significado. Em seguida, a gente entra na influência de movimentos sociais e, por fim, na previsão que o artigo faz para o futuro da profissão. Então, vamos lá. Primeiro ponto. O argumento do autor começa com uma afirmação bem ousada, a de que a psiquiatria enfrenta uma crise de credibilidade que, na verdade, está vindo de dentro para fora. O autor começa mostrando um paradoxo bem interessante. Olha só, enquanto a nossa saúde física geral melhorou muito nas últimas décadas, os indicadores de saúde mental, principalmente entre os mais jovens, parecem estar em queda livre. O que explica essa diferença tão grande? E qual teria sido a resposta para essa crise de saúde mental? De acordo com o artigo, a solução foi um aumento gigantesco na prescrição de remédios. Só que o autor argumenta que isso não trouxe mais bem-estar, só mais pílulas mesmo. E o artigo vai além. Ele afirma que os próprios psiquiatras estariam perdendo o controle da sua especialidade. Muitas vezes, quem prescreve os remédios são os clínicos gerais, e os especialistas acabam só validando essas escolhas. A crítica chega a dizer que parece que eles oferecem um cardápio de diagnósticos. Essa suposta perda de controle e a crise de credibilidade, segundo o artigo, abrem espaço para um fenômeno que é o coração de todo o argumento: a transformação do diagnóstico em uma identidade. Esse ponto aqui é crucial para entender o raciocínio. Diferente de um osso quebrado que aparece num raio-x, a psiquiatria depende muito do que os pacientes relatam e não tanto do que os médicos podem observar de forma objetiva. E é essa subjetividade, segundo o autor, que torna a área tão vulnerável a influências externas. E essa vulnerabilidade teria levado a uma inversão cultural impressionante. O autor descreve que, se antigamente o estigma fazia todo mundo fugir de um diagnóstico, hoje em dia, ter um diagnóstico pode ser visto como algo bom, quase um símbolo de status. A consequência disso, de acordo com essa análise, é que manuais como o DSM, que é o Guia Oficial de Transtornos Mentais no mundo todo, estariam sendo usados como roteiros. Ou seja, as pessoas poderiam aprender os sintomas para conseguir diagnósticos que dão acesso a recursos, benefícios ou algum tratamento especial. Bom, se os diagnósticos podem ser buscados ativamente, o que acontece quando essa busca se mistura com pautas sociais? Isso nos leva à parte mais controversa da análise, a alegação de que a saúde mental estaria sendo usada por causas sociais e políticas. A tese do autor aqui é bem direta. Vários movimentos sociais estariam usando o discurso da saúde mental para dar mais legitimidade às suas pautas e, assim, promover suas agendas. O autor cita vários exemplos, como a gente vê aqui, desde a luta contra as mudanças climáticas até movimentos por justiça racial ou de gênero. O argumento é que todos estariam, de alguma forma, usando a saúde mental para fortalecer suas causas. E essa metáfora bem provocadora que o autor usa para descrever o que ele acredita ser o futuro da profissão. Basicamente, seriam prestadores de serviço para uma clientela que busca validação e acessórios para a sua identidade, em vez de um tratamento para uma doença. Para ilustrar seu ponto, o autor foca num exemplo bem específico, oferecendo esta definição controversa. É fundamental deixar bem claro que essa é a perspectiva apresentada no artigo que estamos analisando, ok? Não é uma afirmação nossa. E desenvolvendo essa crítica, o autor sugere que essa identidade seria usada como uma forma de capital social, permitindo que indivíduos se alinhem ao movimento progressista sem que precisem mudar de fato seu comportamento ou estilo de vida. Certo. Diante de tudo isso, qual é o prognóstico do autor para o futuro da psiquiatria? A seção final do artigo, olha, ela pinta um quadro bem sombrio. O argumento final do autor é resumido aqui, nesta citação. A lógica é: se um diagnóstico pode ser exigido por um paciente com base apenas no que ele mesmo diz,
Então, o diagnóstico em si perde o sentido. E se o diagnóstico não tem mais sentido, o autor questiona para que serve o psiquiatra. E aí o autor lança essa pergunta no ar para realmente provocar. A questão sugere que a profissão poderia até desaparecer sem que a sociedade sentisse falta, sabe? Dado o caminho que ela estaria seguindo. E aqui tem a grande contradição que o artigo aponta. Apesar de todas essas críticas sobre a eficácia e a base científica da psiquiatria, que o autor descreve como sendo baseada em instintos, ela é a terceira especialidade médica mais lucrativa. Como pode, né? A resposta, segundo essa perspectiva, estaria nos incentivos financeiros. O autor argumenta que essa falta de rigor científico, combinada com a alta lucratividade, teria criado o que ele chama de epidemias ilusórias de condições como TDAH e autismo, além do crescimento da diversidade de gênero. E assim, a gente termina esta análise com a pergunta central que o artigo levanta. Quando um diagnóstico vira uma identidade, ele ainda tem algum significado médico? De acordo com essa visão crítica, a psiquiatria pode estar arriscando o próprio futuro. Uma questão bem complexa que fica para nossa reflexão.